Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Danilo Bifone. Ao longo da pandemia, eu, Danilo Bifone, tenho feito lives com pessoas relevantes do cotidiano de São Paulo. Os meus convidados de hoje são a Ellen Carulli. Ela é mestranda em Planejamento e Gestão de Território pela Universidade Federal do ABC, além de ser uma entusiasta das temáticas de soluções baseadas na natureza, rios urbanos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e promoção de justiça socioambiental. Meu outro convidado de hoje é uma figura carimbada do meio ambiental, do meio socioambiental, que é o Luiz de Campos Júnior. Ele é geógrafo e desde 1995 trabalha com rios urbanos de São Paulo, realizando pesquisas, cursos, oficinas e expedições. Em 2010, criou com o arquiteto e urbanista José Bueno a iniciativa Rios e Ruas, dedicada à sensibilização da população aos rios invisíveis. Também é ativista e newsletter em diversas redes cidadãs nas áreas de mobilidade, horticultura urbana e revitalização de espaços públicos. Só figuras de peso hoje. Vocês que chegaram agora e ainda não acompanham a página do Danilo Bifone, é só curtir a nossa página, curtir a nossa live, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, que no final os nossos convidados vão responder. E se você quiser ajudar também a divulgar ainda mais essa live, compartilhe esse conteúdo. Essa live vai aparecer na sua timeline e todos os seus amigos terão acesso. Ah, eu perdi, Danilo, como é que eu faço? Não tem problema nenhum. É só ir no nosso canal Danilo Bifone do YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lá você vai ter essa e todas as outras lives que eu tenho feito até agora. Sejam muito bem-vindos e eu vou começar conversando, então, primeiro com a Ellen, né? Sobre essa questão do uso do território, Ellen. Como é essa questão da ocupação de São Paulo? Você pode falar um pouquinho para a gente e depois eu já passo a bola para o Luiz. Show de bola. Primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para começar, assim, eu quero trazer alguns dados que podem desmistificar algumas coisas, né? Primeira coisa básica que todo mundo fala é: a cidade de São Paulo não teve planejamento, não tem planejamento, há uma falta de planejamento urbano. E a partir dos estudos e de toda a minha formação na faculdade, tanto na engenharia ambiental urbana como no mestrado, a gente é muito crítico em relação à forma como que a cidade é produzida dentro dessa lógica neoliberal. E o primeiro ponto, que não é uma falta de planejamento, senão uma questão de um projeto de desenvolvimento urbano que é de exclusão mesmo, né? Nós temos uma grande urbanista chamada Hermínia Maricato, que diz que as nossas cidades brasileiras foram urbanizadas por meio de industrialização por baixo salário e autoconstrução. Então, isso reflete a situação que eu quero trazer um pouco sobre os rios urbanos das periferias, né? Quando a gente analisa a hidrografia paulistana, a gente tem mais ou menos que 18% está sob galeria, e aí esses canais sob galerias estão localizados nas áreas mais centrais e nas áreas urbanas consolidadas, e aproximadamente 81% está em canais abertos ou naturais, que se concentram nas áreas de mananciais, se concentram nas periferias, e quando a gente olha esse percentual, 41% de todas as favelas de São Paulo estão localizadas nessas áreas, e principalmente ocupando mais da metade dessas favelas estão em áreas de mananciais. Então a gente vê aí uma precariedade socioambiental, né? Uma coisa que eu sempre luto é para entender que a justiça ambiental ela anda junto com a justiça social, e que os problemas ambientais e sociais, eles são juntos, né? A gente não consegue resolver uma coisa sem olhar para a outra.
E por isso, quando a gente, por exemplo, discute universalização de saneamento básico, que é um ponto muito importante para resolver parte dessas vulnerabilidades nessas áreas, a gente não pode só pensar em números e percentuais, e não pode pensar também só em tecnologia, porque tecnologia a gente tem, né? O problema é que a gente precisa realmente resolver a questão da habitação e da moradia, porque é um caminho para resolver também o saneamento, né? Já que é isso que eu estou trazendo lá em cima dos números, boa parte das favelas ocupam essas áreas. E as pessoas que ocupam essas áreas não ocupam porque querem, mas sim porque ficam à parte do mercado tradicional, né, de moradia, e muitas vezes também não conseguem ser atendidas pela política habitacional. Então, é o que resta, né, porque são as áreas onde a cidade legal não pode ocupar. Então, quem acaba ocupando são os excluídos, digamos assim. E por isso que eu sempre defendo que a priorização dos investimentos públicos tem que ser pautados nessas áreas, né? Mais do que em qualquer outro lugar da cidade, a priorização tem que ir para quem está mais vulnerável. E se a gente não resolve isso, a gente também não atende metas globais, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E por isso que é muito importante lives como essa, e muito importante passar o conhecimento para frente, para que as pessoas consigam entender quais são os seus direitos, consigam cobrar dos governos, né, como que elas, o que elas merecem, e enfim, e aí toda a minha trajetória é muito em volta disso, né? Então, no começo da faculdade, a minha pesquisa foi sobre os serviços ecossistêmicos em áreas de preservação permanente. Quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de funções que a natureza presta tanto para a gente quanto para o ambiente e outros seres vivos. E as APPs seriam as áreas de proteção, por exemplo, dos rios e de áreas de declive, né? Para poder garantir esses serviços e também para evitar diversos problemas ambientais que a cidade vive, mas a gente sabe que a nossa situação ela é muito delicada e que essas ocupações elas precisam ter atenção e precisam ter os investimentos priorizados, né? Então, trazendo um pouquinho aí do que eu estudo e da importância da gente discutir sobre isso, né? Como aonde está sendo alocados esses recursos, como que a gestão pública pensa a cidade, como que essas pessoas conseguem estar inseridas nessa lógica do pensar a cidade, porque direito à água, direito à cidade, direito à moradia é tudo uma coisa só, né? E a gente tem que estar sempre do lado dos mais excluídos. Tá ótimo, Ellen, obrigado, excelente colocação. E vamos para o Luiz de Campos Júnior, uma figura renomada que dispensa apresentações. Eu gostaria de lembrar, antes de te passar a palavra, Luiz, como foi que a gente se conheceu. Eu já acompanhava o seu trabalho desde, acho que há muitos anos, e uns 7 anos atrás, 8 anos, não me recordo muito bem, nós tivemos um plantio no Mudamoca que terminou com uma verdadeira tempestade, um verdadeiro dilúvio, e caíram blocos enormes de gelo, e esses blocos foram se acumulando. A gente tem até a imagem, eu vou pedir para o Lucas colocar a imagem desses blocos. Os blocos foram se acumulando pela rua, e aí eles fizeram uma verdadeira montanha e derrubaram o muro de uma escola, e esses blocos seguiram por toda a escola e derrubaram a parede na outra ponta e saíram na outra rua. Eu sabia que ali tinha um rio, e eu mandei a imagem para você, eu falei, olha, Luiz, que você acha disso aqui e tal? E aí você falou, é lógico, Danilo, é porque a escola foi construída em cima da cabeceira do Alto Caçandoca. E eu desconhecia que nós temos uma avenida aqui na Moca que se chama Caçandoca. Eu desconhecia que essa avenida havia sido batizada com o mesmo nome do rio que por ali passa. E eu fiquei admirado. Então, gostaria que você falasse um pouco, então, Luiz, sobre essa questão dos rios escondidos, de como surgiu a iniciativa dos rios e ruas. Fala um pouquinho para a gente desses rios, essa água é limpa, é poluída. Como é que é, Luiz? O seu microfone... Agora tá agora okay, voltou. Tá ok. Não, eu botei no mudo aqui, eu sempre esqueço. Já fiz um monte de live aí, toda hora isso acontece. É uma trava.
Bom, boa tarde, prazer, Danilo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho também, no Muda Moca e em outras iniciativas que você participa também. Hoje eu estou com a camiseta do SOS Abelha Sem Ferrão, é uma outra iniciativa também que eu faço parte, eu integro, né, juntamente com o Gerson Pinheiro. E aqui no fundo, quem não viu ainda, nós estamos com as nossas abelhas, porque depois da minha live eu vou representar o SOS numa outra live lá no Espírito Santo, então já deixei o cenário aqui preparado. Então o pessoal de casa que está acostumado comigo, falando no escritório, com uma parede de fundo, com a biblioteca, não, aqui é diferente. A gente está hoje, estou no quintal, estou no meu infinito particular, porque as abelhas voam, eu como estou trancado em casa, né? Então não tenho saído agora durante a pandemia, então as abelhas que são o meu contato com o mundo exterior. Mas vamos lá, Luiz, senão eu começo a falar aqui e não paro mais. Eu adoro, tá ótimo. Bom, e também prazer, Ellen, eu não te conheço, prazer, acho pessoalmente, Luiz. Acho que a gente não teve essa oportunidade ainda, mas eu acompanho o trabalho que é feito lá na UniABC, né, na Universidade Federal do ABC, e as Lucianas, a Travassos e a Ferrara. São minhas orientadoras, por sinal. Então, que são trabalhos importantes para mim, né, na área que eu me dedico e tal, que é a questão dos rios urbanos. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, concordando com tudo que a Ellen disse no início aí, Danilo, eu queria colocar como é que a gente trabalha. A gente trabalha num outro enfoque que é tão importante quanto esse que a Ellen estava colocando, a questão da gestão, do planejamento urbano e assim por diante, que são as pessoas, que são exatamente os habitantes da cidade. Então, a gente, já em 2010... Bom, eu trabalho com a questão dos rios urbanos na cidade de São Paulo desde a década de 90, desde que era um calouro na geografia da USP. Um amigo me falou que a cidade era lotada de rios, eu achei que ele estava maluco, porque eu achava que conhecia bem a cidade. Eu falei, eu sei, tem uns 10, quer ver? Eu sei falar o nome de uns 10. E falei lá, né, Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Pirajussara, que passa aqui na frente do meu prédio, eu estou no Vale do Pirajussara, e achei que ia arrebentar. Você fala, tem o Aricanto, o Cabo Sul de ele falou, né? O cara que conhecia a cidade não sabia que São Paulo tinha milhares de rios. Na verdade, eu duvidei, né? Duvidei dele e falei, não, cara, eu vou dar o nome dessa pessoa, José Pedro de Paiva Reis, é meu amigo até hoje, foi para a área de segurança ambiental, então a gente se separou um pouco, mas foi o primeiro cara com quem eu trabalhei nessa questão dos rios urbanos, os rios invisíveis de São Paulo, como a gente chama, né? Mas só em 2010 é que eu encontrei o José Bueno, outro figurinha carimbada aí, que muita gente conhece, de várias áreas, inclusive o Rios e Ruas. E ele está completamente ligado ao nascimento dessa iniciativa Rios e Ruas que a gente montou. Ele é a mesma pessoa que o FEFA ou não? Não. O FEFA, esse veio... Embora a gente também se conheça desde 2010, ele entrou no Rios e Ruas mais tarde também, aí também se apaixonou pelo tema e também veio com a gente aí nessa... Como muitas outras pessoas, as outras iniciativas que surgiram, que a gente fica super feliz, porque aí já tem um monte de gente aí trabalhando com esse tema na cidade hoje em dia. Estou falando de iniciativas cidadãs, né? Porque na academia a gente tem visto também desenvolver muito esse tema. Quando eu fiz na geografia, ninguém falava sobre isso. Não havia um trabalho sobre isso. E por alguns anos ainda continuou assim. Para a gente ver alguma coisa sobre rios urbanos de São Paulo, tinha que ir para a FAU, para a Faculdade de Arquitetura, onde lá já estavam alguns professores, alguns pesquisadores trabalhando com isso. Bom, o que eu queria dizer sobre para iniciar esse nosso papo, qual é o nosso enfoque com essa história. Desde que eu
conheci o José Bueno em 2010, ele virou para mim de formação, entre outras que ele tem também, e ele falou, impossível que eu fiz uma das melhores faculdades de arquitetura do Brasil, situado nessa cidade, e ninguém falou nada disso para mim. Na época que ele fez a faculdade um pouquinho, eu fiz a geografia já tardiamente, já foi a minha quinta universidade, se não me engano, quarta universidade, ele já fez quando era mais garoto, então ainda não tinha esse tema em voga lá, também na FAU. Ele falou, cara, isso é impossível. Isso é um tema que tem que ir para a rua. E aí que nasce Rios e Ruas. Quer dizer, toda aquela pesquisa que eu fazia como professor de geografia na faculdade, na universidade, como formador de professores, começou a ganhar uma nova linguagem, uma nova metodologia. Para isso, o José Bueno foi essencial com a questão da experiência de vivência, né? Por isso que o nosso trabalho é todo baseado em expedições também, né? Então, quer dizer, aulas e palestras é só um pedacinho da metodologia e o menos importante, na verdade. O importante mesmo é botar pessoas em contato com essa realidade. A gente costuma dizer que quando você sai numa expedição Rios e Ruas, você, no final de 2 horas, 3 horas, 4 horas de expedição, você se torna especialista, PhD, pós-formado em encontrar rios e nascentes na cidade. E por que a gente diz isso? Porque, na verdade, todos nós já temos na nossa natureza, digamos assim, os equipamentos todos para encontrar água. Isso é muito importante para a sobrevivência do ser humano. O ser humano, sem esses equipamentos, não teria sobreviveria. Então, o que acontece é que essa vida urbana, essa vida civilizatória que a gente tem tido, esse andamento civilizatório que a gente tem tido nos últimos anos, desligou essa chavinha dos equipamentos para encontrar a natureza, encontrar água, encontrar nascentes, desligou essa chavinha na gente. O que a gente faz é ligar essa chavinha novamente e botar em curto, de uma maneira que ninguém mais consegue desligar. Depois que você fez uma expedição Rios e Ruas, passou para... Pode ser Rios e Ruas, pode ser de outra iniciativa, lógico, eu não estou aqui só vendendo o peixe. Só te interrompendo, Luiz, muitas vezes as pessoas vêm aqui no Muda Moca, chegam até a gente e falam, ai, Danilo, eu quero aprender a plantar horta, eu quero aprender a plantar a minha comida. E eu falo para ela, você já sabe plantar, está no seu DNA isso. Você só precisa reconectar e se lembrar de como faz. É muito simples. Eu não vou ensinar ninguém, você que vai me ensinar. É isso mesmo. Então, é essa pegada da experiência, né? Da questão prática e tal, que complementa, eu acredito, todo o trabalho, por exemplo, que a Ellen faz na academia e as professoras lá e etc., que é a parte teórica, o desenvolvimento científico, etc., que acabou, por exemplo, esse trabalho mesmo de utilizar os processos permaculturais e as soluções baseadas na natureza, é tudo coisas antiguíssimas, coisas que a gente faz há muito tempo. Só que é necessário trazer para essa questão científica, para você criar metodologias que possam ser utilizadas em planejamento urbano em grande escala, em engenharia, em mudança de paradigma, que é esse o grande problema. Quer dizer, se a gente imaginar aí a virada dos anos 50, 60, por exemplo, quando você tem a ficção científica explodindo, por exemplo, que é a fé que a gente tem na tecnologia, que a gente acabou criando, que agora está meio abalada, né? Tem um monte de negacionistas. A gente acredita nisso, que a pandemia não existe, então é triste de ver. Né? Mas eu acho que esse é o momento passageiro, que a ciência, o desenvolvimento científico, a tecnologia veio para ficar. Agora, também é um momento em que a ciência e o desenvolvimento científico pode fazer autocrítica. Porque pode chegar e falar, pô, o que é que acontece que esses caras nem acreditam que a Terra é redonda? Como assim? Né? Então, deve ter alguma coisa na divulgação da ciência, no ensino da ciência, que também pode ser repensado
para entender como é que essas coisas são possíveis, né? A gente achava que isso nunca iria acontecer e está acontecendo, né? Então, a gente tenta fazer essa ligação da experiência das pessoas, da emoção, o que é muito importante. Isso nunca é levado em consideração. Imagina, eu vou fazer um trabalho científico sobre planejamento urbano, vou colocar como um capítulo inteiro para emoção. Ninguém vai fazer isso. Vai fazer psicologia e tal. Eu acho que tem que entrar. Porque, a verdade, pessoas em ligação com o tema é a afetividade, é a emoção. A partir daí, você não consegue mais desapaixonar a pessoa pelo tema e ela se responsabiliza. Ela acha que é problema dela também. Esse é o trabalho que a gente faz no Rios e Ruas. Falei demais também. Não, tá Faz ótimo, o pertencimento, né? Exatamente. E engatando no que você falou da engenharia, só para fechar o raciocínio, né? A engenharia, a arquitetura, enfim. A mudança de paradigma ela é realmente necessária, né? E uma coisa que a gente vê é, claro que, por exemplo, o curso da UFABC ele já é um pouco diferenciado nesse sentido, porque ele traz ambiental com urbano. Mas ainda assim, por exemplo, nas aulas de drenagem, a gente acaba tendo mais tempo para as infraestruturas tradicionais e convencionais, né? Aquelas que remetem ao primeiro momento da drenagem, que é de canalização e etc., do que já começar e priorizar outros tipos de infraestrutura, como infraestruturas verdes e azuis, e enfim. Então, assim, ainda tem muito a percorrer, mas eu acho que sim, está tendo uma mudança, né? E é isso, esses espaços de discussão e os espaços de levar as pessoas a entenderem que os rios são importantes é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente dá as costas para o rio e o rio faz parte do ambiente, faz parte de nós e é muito legal. Eu participei de uma expedição de vocês em 2015 com a Umapaz, já tem um tempo já, então eu lembro que foi realmente bem emocionante, muito bacana. Ah, então vocês já se conheciam? Então, mas eu não lembro quem que estava na mediação da expedição. Faz muito tempo. Essa da Umapaz, você fez o curso da Carta da Terra? Isso, fiz. Então, da terceira turma. Eu sou mais experiente aí que vocês todos acreditam, né? E tenho mais tempo de experiência na Terra, pelo menos. Não sei se eu sou mais experiente. E essas turmas da agentes socioambientais da Umapaz, que é esse curso da Carta da Terra e etc., eu acho espetacular. Então, eu trabalho como... Primeiro fui um aluno, né? Me formei como carteiro, como a gente chama lá, forma carteiros, os carteiros, o pessoal que faz Carta da Terra, os agentes socioambientais. E a partir de um tempo, eu fui convidado para fazer. O Rios e Ruas também tem muito a ver, o nascimento do Rios e Ruas tem muito a ver com aquilo, porque no meu projeto de final de curso, eu já pensava em fazer uma coisa parecida com o Rios e Ruas. Só encontrando o José Bueno que eu descobri o que eu queria fazer, na verdade, ele que me despertou isso. Mas já tentei fazer uma coisa desse tipo. E depois eu fui convidado, e a partir daí, todas as turmas da Umapaz, a partir desse momento, eu faço uma expedição com eles e tal. Então, é muito legal. Na realidade, eu não lembro de você nessa expedição, mas provavelmente era eu que estava lá também. Eu lembro que foi muito bacana. E já o meu trabalho de conclusão estava conectado com a periferia, que foi um trabalho com o pessoal do Espaço Cultural do Jardim Damasceno. A gente fez um vídeo documentário para resgatar todas as memórias de formação do bairro, das lutas, e como engajar os jovens, né, nessa continuidade dessas lutas, que é muito importante. Poxa vida, quanta coincidência! Eu tive no Jardim Damasceno, lá no Céu, acho que era o Céu Paz, fiz um plantio na Brasilândia. Que legal! Foi muito bacana, também já tem uns anos isso. A região do Céu é uma ilha ali no meio das comunidades, né? E sim, tanto é que o ponto final do ônibus é o Céu.
Então, a gente fez um trabalho bem bacana de plantio de árvores nativas, optamos por plantar frutíferas nativas para trazer a avifauna. Eu já estava, nessa época, já tinha-se a ideia de construir o rodoanel e dizimar aquela área toda ali, próximo da divisa com a Cantareira. Então, eu acho que esse plantio foi muito emblemático. Mas, dando continuidade, porque o assunto hoje é água e não plantas, apesar de estarem intimamente ligados, Ellen, a gente teve uma ocupação aqui em São Paulo. Desculpa, Danilo. Não, pode falar, hoje vai ficar livre aqui. Só para continuar nas confluências aí, tá? Nos rios que se encontram, os afluentes. A gente fez um trabalho lá no Canivete, acima ainda dessa região que você está falando lá no Damasceno, e foi muito legal porque era uma turma de jovens ali da região do Jardim Boa Vista, não Bela Vista, não... Bom, agora não vou lembrar, mas à beira do Bananal, ali que é um afluente do Cabo Sul de Baixo, né? E esses alunos, eles tinham feito uma excursão aqui para a zona mais urbana, mais rica da cidade. Eles tinham feito uma excursão com esses jovens, não eram alunos de nada, eram de várias escolas, mas eram jovens da região. Quando eles chegaram aqui, cada um observou que na excursão que tinha para observar, e eu cheguei depois disso, né? Quando eles voltaram para lá, os caras falaram assim, mas por que lá nos Jardins tem ciclovia? Por que lá nos Jardins tem parque? E aqui a gente não tem. Estamos falando da região da Brasilândia, Peri Alto, região norte, que tem vários clusters de pobreza, de áreas pobres, áreas sem infraestrutura e etc., né? Ali o Córrego do Bispo, que era para ser um grande parque linear, depois do Rodoanel que você estava falando, Danilo, aquilo lá o parque foi absolutamente abandonado, digamos assim. Não, agora vai ser a área de... se usa muito essa desculpa, que eu gostaria até que a Ellen falasse sobre isso. Se usa muito a desculpa, não, precisamos de moradia popular, precisamos de áreas, né? Transforma áreas que eram áreas de proteção ambiental em áreas de interesse social. Bom, na Parque verdade... dos Búfalos, né? Exatamente. Parque dos Búfalos, para mim, ele é exemplar. Eu acho absolutamente correto. Eu acho que existe aí uma falácia da discussão, porque ninguém discute que as pessoas precisam morar de uma maneira digna, e etc., né? De preferência, não longe do centro, porque é sempre feito em periferias distantes, esses tipos de projeto. Eu acho que teria que ser muito mais central e tal. Mas, de qualquer forma, se é necessário construir, se fala assim, vamos ter que construir, vamos ter que fazer, poderia levar em conta todas as questões ambientais para se construir uma coisa dessa. Em geral, esses projetos são os projetos de impacto ambiental incrível. Você constrói um monte de pombal de baixa qualidade para população de baixa renda, com um impacto ambiental, às vezes, pior do que grandes projetos de ricos e etc., né, para a classe mais alta e tal. Às vezes, são até piores. Eu tenho vários exemplos para dar, nem gostaria de dar, porque fica com a impressão de que está falando contra a habitação social, contra políticas sociais, etc. Pelo contrário, eu acho isso importantíssimo. Acho que aquela população que foi colocada no Parque dos Búfalos merece, precisa reivindicar seus direitos à moradia digna e etc. Transporte, infraestrutura, tudo. Só que eu acho que você não pode achar que, por isso, você pode invadir a área de manancial, acabar com o nascente, acabar com o parque, né? Jogar esgoto sem tratar na represa que depois... Aproveitar que a Ellen está aí, e essa é uma grande discussão dela, das orientadoras dela e tal, e eu gostaria que isso... que ela pudesse observar isso também. Né? Uhum. Não, foi muito bem colocado. A palavra é sua. Não vou nem interromper. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava. O primeiro ponto é a problemática do passivo ambiental, né?
Então, essa ocupação, foi o que eu comentei no início, né? Foi uma ocupação que veio resultado de um sistema excludente. Ela é um grande passivo, social e ambiental. Então, esse é um primeiro ponto. Então, imagina assim, toda aquela ocupação da área de manancial, se for tirar todo mundo de lá, vai mandar para onde? É o primeiro ponto. É um ponto muito delicado, não tem uma resposta pronta com a solução maravilhosa, mas é um ponto a se pensar, a questão do passivo. E, ao mesmo tempo, é uma questão de se pensar, você tocou num ponto essencial, que é a qualidade dos projetos. E aí isso está relacionado com outra coisa. Nós temos que parar de tratar a moradia como mercadoria. Moradia não deve ser mercadoria. Enquanto ela for mercadoria, vai visar lucro. E se visa lucro, não vai garantir qualidade, porque você vai querer minimizar todos os seus custos, enfim. Então, a qualidade vai ser esse padrão de prédio H, sem espaços públicos de qualidade, sabe? Sem infraestrutura diferenciada, enfim. Então, são poucos os projetos que trazem algum diferencial, né? Normalmente são de escritórios muito renomados e que fazem alguns projetos, mas assim, a massiva produção, que, por exemplo, vem de Minha Casa Minha Vida e etc., são de incorporadoras empreiteiras que estão interessadas em lucro, então não vai fazer com a melhor qualidade. E o Parque dos Búfalos é um absurdo aquilo, como foi feito, né? E por enquanto não tem a plena ocupação daquilo, então é um grande passivo. E aí a gente entra em outro ponto que a gente já discutiu anteriormente, que é mudar o paradigma da infraestrutura. Então, enquanto a gente continuar nesse paradigma da infraestrutura convencional, e tanto a infraestrutura, tanto do ponto de vista de saneamento e ambiental, né, quanto do ponto de vista da habitação mesmo, a gente não vai para frente, né? E trazendo um outro ponto também, é a legislação, né? E principalmente, a gente tem que garantir a moradia onde a infraestrutura já está consolidada, e não onde não está, né? E o que acaba acontecendo, voltando à questão dos investimentos, quando o investimento ele fica muito focado nas áreas já consolidadas, o valor do solo explode, porque a questão do valor do solo você tem uma situação muito boa e uma situação muito ruim. Quanto maior essa diferença, maior essa valorização. Então, se a gente partisse do pressuposto de, vamos realmente universalizar, vamos garantir o mínimo para todo mundo, a gente primeiro que diminuiria essa diferença e possibilitaria um maior acesso ao solo, porque o solo é muito caro, né? Se a gente da classe média já pasta para ter uma casa, né, sejamos sinceros, para comprar, para adquirir um imóvel, imagina a população que vive com um salário mínimo, muitas vezes menos que isso, né? Então, acho que são esses 4 pontos, a questão dos passivos ambientais já existentes por conta de todo esse processo de ocupação urbana, os passivos ambientais que os projetos ruins geram, que é terrível, a questão da habitação como mercadoria, a habitação é um direito, ela não é uma mercadoria, ela deveria ser um serviço garantido, e a questão das mudanças de paradigma além da legislação. Então, não sei se respondo, mas assim, é um assunto muito complexo. Então, eu vejo assim os principais pontos girando em torno disso, sabe? E, enfim, é bem complexo o assunto. É difícil, às vezes é até frustrante, porque olha. Não, é uma situação muito complicada, assim, e a gente sabe que sempre é a população mais pobre que acaba, então, sendo enxovada, sendo varrida, sendo mandada para a periferia, e é triste isso. A gente tem, em São Paulo, um processo que é até diferente, por exemplo, do Rio. O Rio, aqui em São Paulo, a gente vê que a população mais pobre, ela foi, então, enviada para a periferia e ocupou várzeas de rios e sofre, então, com processos de enchentes, com processos de falta de drenagem, de inundações. O Rio, a gente teve, na história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na época do prefeito Pereira Passos, em 1902, 1903, ele fez com que aquelas grandes avenidas expulsassem as populações para os morros. Por isso que você tem aquela favelização do Rio de Janeiro com a população ocupando os morros. E com São Paulo foi o contrário, foi o próprio processo econômico que fez, então, com que a população ocupasse as periferias.
E encerrando aqui a minha colocação, eu queria perguntar para o Luiz, para a gente falar um pouco dessa iniciativa dos Rios e Ruas, dessa qualidade da água, Luiz, que a gente vive numa verdadeira crise hídrica e a gente tem água de qualidade boa sob os nossos pés. Explica para a gente como é isso, Luiz. Qualquer lugar, qualquer rua que eu andar vai ter um rio? Se eu andar na Avenida Paulista, vai ter rio lá? Essa é uma pergunta. Você terminou a pergunta de uma maneira que você levantou a bola para mim, assim, total. O pessoal brinca comigo, eu falo assim, eu costumo provocar as pessoas dizendo que não existe nenhum lugar em São Paulo em que você esteja a mais do que 300 metros, 10 minutos de caminhada de um curso d'água. E as pessoas provocam as pessoas dessa maneira, é lógico, é uma imagem, mas até agora eu mesmo não consegui me desmentir. Isso realmente, eu aqui estou a pouquíssimos metros. Na verdade, o rio Pirajussara, que passa aqui embaixo da Avenida Eliseu de Almeida, onde eu moro, ele agora está lá no meio da avenida, numa galeria, mas ele passava dentro, eu já peguei uma foto de 1958, ele passava, fazia uma curva e passava dentro do estacionamento do meu prédio. Ou seja, eu estou... Isso para o Feng Shui deve ser terrível morar num lugar assim, mas eu moro. Que era o antigo curso do Rio, o estacionamento do meu prédio, né? Quando ele foi retificado, ele ficou lá no meio da avenida, sobrou esse espaço e foi ocupado, virou uma área a ser mercantilizada, como disse a Ellen aí, e alguém fez um empreendimento, um prédio, e eu moro nele. Sobre a questão se a gente está em cima de um rio na Paulista. A Paulista é um alto, um divisor de águas, que divide duas das principais centrais bacias de São Paulo, que é a bacia do Pinheiros, para o lado dos Jardins, para o lado de Pinheiros, etc. Então, tudo ali corre para o Rio Pinheiros, tudo. E para o lado do centro, para o lado da Lapa, para o lado do Sumaré, para o lado da Bela Vista, para o lado da Vila Mariana, voltada para o norte, a gente tem tudo correndo ou para o Tamanduateí ou direto para o Tietê. Então, a Paulista, você não está em cima de rio. É um lugar em São Paulo que você está em nascente de rio. Quando eu falo assim, e na Paulista tem algum rio a 300 metros de distância? Eu falo, na Paulista eu diminuo para 50. Porque é nascente de todos esses rios que correm para o Pinheiros e correm para o Tietê ou o Tamanduateí, estão na Paulista. A gente já foi várias vezes com o pessoal de televisão e etc., ver uma nascente que está a 2 quadras da Paulista, no final da Rua Rocha, ali na Rua Seng, eu não sei se é começo ou final da Rua Rocha, ali, no alto, em que corre água na calçada. E é uma nascente de um braço formador do Anhangabaú, o Saracura, e que vai formar o rio Anhangabaú, que é um rio importantíssimo da cidade. Na verdade, aquele lugar, você podia construir um monumento. Eu não sou muito a favor de monumentos, eu prefiro sempre parques, mas você podia botar uma placa ali e falar que nasce, é uma das nascentes, né? Porque a gente tem essa noção, geógrafo, eu posso falar porque eu sou geógrafo, fez essa sacanagem com a gente. Eles desenham rio assim, né? Começa no lugar, aí faz uma linhazinha, encontra outra, encontra outra, encontra outra. Na verdade, nascente não é um lugar. Isso aí é só uma maneira de representar. Nascente é uma coisa mais, como faz o Bueno, deixa eu ver se eu acho a câmera aqui, ó, uma coisa mais assim, ó. Uma região onde nasce água e vai formar um pequeno curso d'água e por diante, né? Quer dizer, uma coisa meio fractal. Então, ali é uma das nascentes do Anhangabaú. Aquela água já nasce em qualidade ruim, Danilo, deixa eu te falar, que ela não nasce pura. Tá? Ela já nasce. Por quê? Porque tem a contaminação do solo urbano, tem a questão da contaminação da atmosfera. Então, quando vem a chuva, ela penetra no solo, e como é muita contaminação, não dá tempo de passar pelo solo e limpar. Você sabe que tem nascente hoje na Cantareira, lá no meio da floresta, que os caras fazem análise e já vem com poluição? Porque Puxa não vida. é a poluição, não que o terreno foi contaminado por alguma coisa que fizeram ali. É porque todas as massas de ar aqui que passam pela cidade são empurradas até a Cantareira, né? Quer dizer, elas
tem esse movimento natural. Quando chega na cantareira, chove, então todas as partículas, a poluição difusa atmosférica, cai na cantareira. E aí vai para o solo, e como o lençol está alto ali, não dá tempo de purificar a água, ela já nasce com alguma contaminação. Agora, quer dizer, essa água é terrível, não dá para fazer nada? Absolutamente não. Ela tem contaminação, não poderia ser, vamos supor assim, abastecer a pessoa diretamente de todos os dias, ela ir lá beber água, provavelmente num dia que ela tivesse pior de saúde, ou se ela acumulasse o consumo dessa água, podia dar um problema de saúde para ela. Mas se você estiver morrendo de sede e passar lá e beber aquela água, você não vai morrer por causa disso, porque tomou um copinho de água lá. Vai matar a sua sede, porque o nível de poluição dela não é um nível que vai te envenenar com um copo d'água. Segundo lugar, embora não possa ser usada para abastecimento urbano, podia estar regando o jardim, podia estar lavando automóvel, podia estar fazendo uma série, regando hortas. Com essa água, ela tem qualidade suficiente para isso. Se você fizer a análise dessa água, você vai saber que pode ser utilizada para isso. Então, por exemplo, a gente tem um monte de prédio em São Paulo bombeando água na rua, de rebaixamento de lençol freático, água de altíssima qualidade, não para consumo humano, direto, mas para uma série de outras. Gente, a gente usa água trazida a mais de 70 quilômetros de distância de São Paulo, bombeada por cima de uma serra, gastando uma energia danada, gastando para passar por uma estação de tratamento, e depois distribuída para São Paulo, perde 30% nesse caminho. Depois de tratada, não é antes de tratar. Depois de tratada, perde 30%, 20%. Que negócio é esse que o cara perde 20% e não se incomoda, ou 30% do seu produto e não se incomoda? A gente usa essa água com todas essas características para empurrar cocô e xixi na privada. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Quer dizer, foi catar 70 quilômetros de distância, passa por cima da serra, trata, perde 30% na distribuição, chega na privada e aperta para empurrar xixi e cocô. Gente, certo tá o gato que bebe água da privada, viu? Não tá errado, não. O gato que vai... Porque essa água é de alta qualidade. Lógico que o lugar ali não é o mais apropriado para a gente pegar e beber. Mas ela é de alta qualidade. Ou essa água que é bombeada podia primeiro passar, por exemplo, pelos vasos sanitários das pessoas. Ela serve para lavar roupa, ela serve para um monte de coisa, regar jardim, lavar quintal. A gente lava quintal com essa água, que vale ouro. Então, os rios que estão sobre os nossos pés, Danilo, eles, em geral, já estão numa condição muito ruim. Por ligações informais de esgoto. Eu não gosto de chamar de clandestinas, porque as pessoas acham que clandestino o cara está fazendo alguma sacanagem e tal, parará. Não, às vezes ele nem sabe. Às vezes na sua casa, Danilo, você pode estar jogando água de esgoto num cano de pluvial e não sabe. Por quê? Porque fizeram uma reforma aí no seu puxadinho, na sua edícula, e o cara achou um cano lá e falou, opa, legal, esgoto, ligou e não era de água pluvial do telhado. E aí, sem você saber... São Paulo. Às vezes, sem você saber, você está jogando, porque a gente não se responsabiliza pelos nossos efluentes. Só para terminar isso tudo aqui, que eu vou para lá, vou para cá, se vocês perceberam, né? O cara não tem nenhum método aqui para falar. Eu me lembrei de outra coisa. Na crise de abastecimento hídrico, não é crise hídrica, gente. É crise de abastecimento hídrico. Crise de abastecimento de água potável humana, tá? A água continua aí, a água está aí desde que o planeta produziu água na sua atmosfera, é a mesma que está aí. O que falta é água para humanos, abastecimento de água de qualidade para humanos. Bom, na crise de abastecimento hídrico, eu já trabalhava há 15 anos com isso aí e não consegui fazer didaticamente o que a crise fez em 6 meses. Todo mundo sabia de onde vinha a sua água.
O cara ia alugar uma casa, comprar uma casa, ele perguntava, essa água vem do Alto Tietê, da Guarapiranga, da Billings, ou vem do Alto Cotia? Aí o cara falava, essa vem da Guarapiranga, por exemplo. Eu vou alugar essa casa, porque lá na Guarapiranga não está tendo crise de abastecimento. Então, quer dizer, o cara no táxi, a funcionária doméstica, o balconista do bar, todo mundo sabia. Eu falei, caramba, eu trabalho há 15 anos com isso e não consegui fazer isso. A crise, 6 meses de água não saindo na torneira, fez isso. Bom, as pessoas descobriram da onde a água vinha e se responsabilizaram por isso e começaram a reivindicar coisas por isso. Elas precisam se preocupar com a outra metade, para onde a água vai. Então, quando eu for alugar uma casa, eu quero saber, assim, eu chego lá, imagina a surpresa do cara, Danilo. Vou chegar para o cara da imobiliária e falar assim, mas o cocô vai para onde dessa casa? Ele é tratado? Ele não é tratado? Ele é jogado direto no rio? Vai para Barueri? Vai lá para a Penha? Eu quero saber para onde ele está indo. Quando a gente se responsabilizar por essa outra parte, a qualidade da água em São Paulo também vai melhorar. A gente, estou falando população, porque aí a gente pressiona os órgãos públicos, gestores, etc., para que façam alguma coisa a respeito. Tá ótimo, Luiz. Eu tô aqui que tô brincando, tem uma euglossine aqui voando sobre a minha cabeça aqui, tá admirando, ela nunca me viu aqui fazendo live e tá querendo aparecer na câmera. Eu vou pedir para o Lucas colocar um vídeo antes de passar a palavra para Ellen e já pedindo as considerações finais para Ellen emendar. Tem um vídeo da Ananda Apple, quando esteve aqui no Muda Moca, fazendo uma reportagem conosco com uma das cacimbas que a gente cavou. E a Ananda Apple está viva até hoje. E bebeu a água da cacimba, e eu também bebi, né? Eu tive que beber também. E a gente não tinha o laudo da Sabesp, que foi o Luiz que, inclusive, conseguiu aí esse contato para a gente. Nós não tínhamos o laudo da Sabesp ainda, ela arriscou e bebeu. Eu falei, bom, como está na reportagem, eu vou ter que beber também, né? Essa é na Praça Daniel Bifone, não é? Isso mesmo, é uma das nascentes que nós encontramos que vai dar origem a um laguinho lá que vai ser construído, tá? Em andamento, tá ficando muito bacana e convido a todos para virem conhecer assim que a praça estiver pronta, aqui no bairro da Moca. E aí a Sabesp esteve lá para ver a qualidade da água e ela constatou que tinha um pouquinho de coliformes fecais, mas ela falou, isso é uma quantidade pequena, provavelmente alguma contaminação da própria terra. Não significa que tem esgoto nessa água. Por quê? Porque ela não tem nitratos. Se tivesse nitrato, ia ter urina, e aí você poderia dizer que vem uma água de esgoto, mas essa água não é de esgoto, e por isso que ela vai permitir a gente fazer o laguinho lá para colocar uns peixinhos e para mitigar o efeito dos peixes longos. Os fosfatos dos sabões também e tal, eles sabem, eles conseguem determinar se é esgoto ou não é esgoto. Tá ótimo. Ellen, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. A gente está chegando ao final de mais um programa Danilo Bifone. Você que está em casa, ainda dá tempo de mandar suas perguntas depois da colocação da Ellen. A gente vai responder, os nossos convidados vão responder as perguntas de hoje. Se você ainda não curtiu a página Danilo Bifone, curta a nossa página, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e se perdeu, não tem problema, vai ter a reprise disponível no YouTube. Basta se inscrever no canal Danilo Bifone e ativar o sininho. Com a palavra, Ellen. Obrigada. Primeiro, eu queria muito agradecer de estar aqui, é muito aprendizado estar com vocês. E alguns pontos, né? Primeiro, eu queria divulgar meu Instagram, é o @olhardeflor, porque lá eu tenho feito um projeto chamado #Hora do Chá, que também segue nesse esquema de lives, convidando pessoas para falar sobre diversos assuntos. Está sendo bem legal, bem rico, então convido aí a conhecer. Eu vou pedir para o Lucas colocar para a gente aí, repete devagarinho, por favor, tem que fazer aí também uma propaganda.
Deixa eu pôr aqui no chat, porque aí eu acho que fica mais fácil. Além disso, eu acho que um caminho de solução, além de todas essas coisas que a gente discutiu hoje, é realmente dar maior enfoque e resgatar essa cultura tradicional, enfim, dos povos tradicionais que são mais conectados à natureza, né? Com a permacultura, com as soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde e azul. E eu acho que uma coisa legal que você comentou, Danilo, que é, né, desse projeto da praça, é essas pequenas ações comunitárias. Eu acho que isso é muito rico. Eu moro na Bacia do Mandaqui e tem uma pracinha na Engenheiro, aqui, Caetano Álvares, que fizeram uma revitalização, e foram os próprios moradores. E é uma graça. Então, as pessoas usam, as pessoas cuidam. Então, é isso. Eu acho que é trazer essa cidadania prática, né? E mostrar que as pessoas, elas podem, né, criar esses espaços para elas, e, claro, pressionar o poder público, porque eu sou do viés que o poder público é obrigado a conceder os nossos direitos, né, então direito a saneamento, direito à moradia, e é isso, eu queria agradecer muito, e bora aí, Luiz. Bom, gente, lógico, obrigado, Danilo, obrigado, Ellen, foi delicioso estar aqui, e esse bora aí da Ellen é que põe a gente sempre para cima em movimento. A gente costuma dizer que o trabalho Rios e Ruas, ele tem alguns níveis em que a gente descobre se ele foi efetivo ou não. Então, a gente tem aqueles, como é que se chama isso? Indicadores, né? Indicadores de que funcionou ou não. O primeiro indicador é quando as pessoas fazem assim, ó. Tá funcionando. Quando as pessoas fazem, tá funcionando. Aí, o segundo indicador é quando ela chega e consegue externar uma pergunta. Ela fala, mas por quê? Por que a gente chegou aqui? Por que a gente vive desse jeito? Por que a gente tem esses problemas? Por que a cidade é desse jeito? Então, o primeiro é o segundo é o porquê, e a gente chega a 100% de ok no trabalho, 100% de efetividade, quando vem a segunda pergunta. E agora? Ou seja, ela descobriu uma coisa que ela não sabia, se responsabilizou por isso, e agora ela está interessada no que é que nós vamos fazer a partir daqui. Então, esse para nós, resumindo muito, mas é absolutamente correto, são os nossos indicadores de que o trabalho funcionou. Quando ela chega no e agora, ninguém segura mais, porque aí ela puxou isso para ela. Se ela puder fazer alguma coisa a respeito, escrever um livro, fazer uma música, divulgar para os amigos, fazer uma nova iniciativa, pressionar os políticos, ela vai fazer, porque ela acha que esse problema é dela. Essa é uma mudança de paradigma que a gente tem que ter. Concordo com a Ellen, o poder público tem responsabilidades, mas a gente tem que descobrir que o poder público somos nós também. Nenhum gestor vai fazer isso por sua conta e risco, porque esse é trabalho... Gente, todo mundo ouve falar isso. Esgoto não dá voto. Esgoto tem que dar voto. A hora que esgoto der voto, o cara cuida do esgoto na hora. Na hora ele começa, porque ele quer voto. Então, quem dá voto somos nós. Se a gente falar assim, ó, se você cuidar do rio, se você cuidar do esgoto, cuidar da infraestrutura, cuidar da moradia popular, eu voto em você, ele começa a cuidar. Porque é isso que ele faz. Segue atrás do voto e da demanda popular. E Rios e Ruas, vocês acham em qualquer lugar, gente. Não precisa escrever aí, não, viu? É assim, ó. @Rios e Ruas, hashtag Rios e Ruas, aí tem. Instagram, YouTube, muitos vídeos, tem mais de 80 vídeos lá, tem grupo no Facebook. Então, Rios e Ruas. Complicado desse jeito. Tá ótimo, Luiz. Já puxando o gancho que você falou do esgoto, Luiz, eu já vou emendar uma pergunta aqui para você, rapaz. Pergunta do Lucas de Sá.
Tendo em vista que teremos eleições municipais dentro de 2 meses, existe algum tipo de carta compromisso para os candidatos à prefeitura assinarem em relação à preservação e resgate dos rios e nascentes? Olha, tem várias. Se você buscar aí no Google, vai achar várias, de várias iniciativas. Vou dizer de uma, SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica fez... Aí você fala, pô, mas eu estou falando de esgoto, você está falando da SOS Mata Atlântica? A SOS Mata Atlântica tem uma área voltada para a água. Inclusive, faz a monitoramento de rios urbanos em São Paulo. E divulga isso todos os anos, e tal, faz com escolas, faz com grupos, etc., que fazem um monitoramento constante da qualidade da água desses riachos e córregos, e divulga depois. Então, eu vou dar só um exemplo, SOS Mata Atlântica, mas tem muitos, eu não vou lembrar agora, eu estou ficando velho, e eu esqueço. Eu tenho recebido vários, cartas, compromissos, e você pode procurar essas cartas, ver a que você considera a que é mais interessante e ver se o candidato que você está pensando em votar se comprometeu com isso. Isso é um caminho. Sim. Isso é um caminho. Embora não seja muito minha área essa da política, eu concordo totalmente com isso. Eu trabalhei muito com isso na época do movimento pelas ciclovias, etc., pela bicicleta, pelo transporte ativo na cidade. Eu era mais jovem, tinha mais força para ir para a rua e para participar de manifestações, etc. E isso é realmente efetivo. Vou dar um exemplo. Agora já vai ser 3, eleições atrás, o único plano cicloviário que existia na cidade era do Partido Verde. Um plano ruim, hein? Não é que era um plano bom, mas era o único. Era um partido que tinha. Na eleição, e o Partido Verde recebeu muito voto, ele teve pouquinho voto, mas ele recebeu muito voto por causa de ter um plano cicloviário. Na eleição seguinte, todos os candidatos a prefeitos tinham um plano cicloviário. Porque eles, exemplo do que eu falei sobre o voto atrás, eles viram que o Partido Verde lá, embora não tenha ganho e tal, ele ganhou uma série de votos só porque tinha um plano cicloviário. Todos fizeram. Aí você fala, mas eles fazem, mas não vão implantar. Bom, se puser no plano de governo falar sobre isso, já fica muito mais fácil da gente cobrar depois e etc. Então, tem isso. Então, essas cartas eu acho muito interessante. Procura aí. Desculpa, eu esqueci já o nome do rapaz que falou, Danilo. Era Lucas, né? de Sá. Lucas de Sá. Quase Luiz, e eu esqueci. E, Lucas, tem várias, e como exemplo, eu estou dando da SOS Mata Atlântica, mas você pode procurar outras aí. Tá, ótimo. Vamos aqui para a segunda pergunta que eu vou passar para a Ellen. Pergunta do Vinícius Xavier. Quais soluções possíveis para o problema de abastecimento e drenagem, tanto em curto prazo quanto em longo prazo, pensando em políticas públicas necessárias, Ellen? Tá, vamos lá. Em curto prazo, como eu já comecei falando na live, a mudança da priorização dos investimentos, porque, assim, a qualidade da água, ela está intrinsecamente relacionada a essas ocupações precárias. Então, é preciso dar um foco nisso, e a longo prazo seria a nível de planejamento, né? Você conseguir evitar que essas ocupações sejam feitas, conseguir adensar a cidade, ocupar o centro, né, e as áreas onde já existem infraestrutura, não deixar que essas manchas ocupem ainda mais as áreas de mananciais, a cantareira, enfim. Então, entra aí no campo da gestão do que dá para fazer agora, é mudar as prioridades de recurso, e no campo de longo prazo, mudar a forma, né, do planejamento em si. Mas é uma pergunta difícil. Tá ótimo, Ellen. E estamos estourando o nosso tempo. Vamos para a pergunta da Rosemilda Gomes. A Rosemilda é uma grande amiga, já plantou comigo lá no Alvarenga, lá no Céu Alvarenga. O Mudamoca já esteve lá,
já fizemos várias ações, inclusive em parceria com o Ministério Público Federal, porque sim, uma coisa muito bacana que eu tive a oportunidade, quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público Federal, eu já fazia os mutirões do Muda-Moca. E aí me convidaram, falaram, Danilo, você não quer fazer o mutirão do Ministério Público Federal? Falei, mas o que a gente vai fazer? Plantar papel? Daí eles, não, vamos fazer o que a população precisa. Então, o Ministério Público vai lá, faz RG, faz CPF, carteira de trabalho, encaminhamento da área de saúde, recebimento de denúncias. Então, a gente faz o que o Muda-Moca faz na área ambiental, a gente faz na área política, assim dizer, e jurídica, né? E conheci a Rosemilda lá, e a Rosemilda mora ali na região do Parque dos Búfalos. E ela comenta que eu sou do Parque dos Búfalos. Vamos ver essa nascente aqui, essa mina, aqui dentro do Parque dos Búfalos? E aí, vamos lá fazer, Luiz? Vamos lá, Ellen? Bora! Acho que ela gostou da nascente aí da Apple. Você sabe que eu falo isso do Parque dos Búfalos, eu fui lá uma vez, lá no início da história ainda não estava a implantação das unidades, né? Das unidades habitacionais e tal, e nunca mais voltei. Isso é até uma falha, assim, porque a gente fala... E eu gosto de estar junto das pessoas, entender as pessoas que moram lá, os vários pontos de vista, essa coisa de a gente fechar em cima de um ponto de vista só, é uma coisa que atrapalha muito o entendimento sistêmico das coisas. Por exemplo, se as pessoas soubessem que a maioria das nascentes dos afluentes dos rios de São Paulo estão nas periferias, elas já começariam a reivindicar que os rios fossem tratados da periferia para o centro. Você começar a tratar o Tietê, o Pinheiros, a partir do Pinheiros, a partir do Tietê, é enxugar gelo. É muito bom para quem é contratado para fazer dragagem, porque não acaba nunca. É um serviço que não vai acabar nunca. Por quê? Se você não está cuidando das cabeceiras, como falamos aí da cabeceira do Caçandoca, você não está tratando das cabeceiras, o problema vai se transportando para o rio principal e somando de todos os outros afluentes que estão nas periferias, etc. Então, esse, por exemplo, é uma mudança de paradigma, começar a pensar de nascente para foz e não ao contrário, como as foz desses rios principais, desses riachos estão nos rios principais no centro da cidade, a gente começa a tratar da foz para nascentes. Isso é um absurdo, um gasto de dinheiro, uma inefetividade total. É pensar na lógica da bacia hidrográfica, né? Então, e não numa lógica quebrada do território. Você tem que pensar a bacia de uma forma integrada. Exatamente. E para encerrar, depois dessa pandemia aí. A gente está estourando o tempo. Eu volto sim. Eu vi que você voltou aí. Luiz Campos, volta aqui. Eu volto sim. É o problema da pandemia também, a quarentena também é um problema. Mas eu volto. Espero poder voltar. Tá ótimo. Eu agradeço a presença fantástica do Luiz de Campos Júnior e da Ellen Carulli, que abrilhantaram a nossa live de hoje. E se você perdeu, não tem problema. É só assistir a reprise no canal do YouTube. Basta se inscrever no canal Danilo Bifone e ativar o sininho. Essa e outras lives interessantíssimas estarão lá à disposição. Eu agradeço novamente a presença de vocês e o pessoal que está aí. Se puder, por favor, fique em casa. A pandemia ainda não acabou. E se tiver de sair, por favor, use máscara, confie na ciência. Meu muito obrigado e até mais, gente. Espero vê-los depois da vacina. Também. Tá bom, parabéns, viu, Danilo? E continue firme aí. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Valeu.